Olá pessoal, vamos então para a terceira parte. Lembrando que na segunda parte nós vimos o departamento de reparo, com a função do coordenador de reparo e a função dos Ship Managers. Vamos falar agora de um outro ator muito importante no reparo, que é a produção. Então toda essa parte de coordenação de reparo é feita pelo Ship Manager, e quem faz o reparo, quem executa o reparo é a produção. Então nós temos a caldeiraria, que é toda a parte de aço, a parte estrutural. Nós temos a caldeiraria leve e a caldeiraria pesada. E temos também dois tipos de caldeiraria. Caldeiraria de oficina e caldeiraria a bordo. Tudo estratificado. Mecânica. Também mecânica leve, mecânica pesada, mecânica oficina, mecânica a bordo. Tubulação, tubos, mesma coisa. Bordo, oficina. Departamento de docas, que é justamente docagem. Quer dizer, não é só a entrada e saída de navios, mas é todo o trabalho que é efetuado na doca, que é lavagem, pintura, jateamento, pintura, âncora, medição de âncoras e amarras, medição de amarras, e por aí vai. Tratamento e pintura do casco do navio, tá? Que é pelas docas. Tratamento e pintura fora do casco do navio não é mais docas. Tem a parte de carpintaria também, toda a parte de isolamento. Entra a carpintaria para remover o isolamento. O técnico de segurança vai lá à prova antes de você fazer o corte, o trabalho a fogo, a frio. A parte de carpintaria é a parte de revestimentos, tá? O departamento elétrico, eletricidade, tem toda a parte elétrica, e a parte de automação, de instrumentação, automação, está dentro desse departamento. Esses departamentos todos são divididos em bordo e oficina, tá? Tem o departamento de apoio, que o próprio nome já diz que é apoio, Quais são esses departamentos? Por exemplo, pintura. Fora do casco do navio, pintura no convés, pintura nas acomodações, pintura interna dos tanques também é feito pelo apoio. Departamento de pintura que está dentro do apoio. Andaimes, limpezas, iluminação, ventilação, apoio. Tem a parte de marinharia, toda aquela parte de manobra, atracação, toda a parte que envolve a marinharia propriamente dito, está dentro desse departamento. Por exemplo, retirar o cabo de aço de guindastes, tirar a baleeira, tirar toda a parte náutica, toda a parte que envolve equipamentos náuticos, de marinharia é feito por essa seção, por esse departamento. E tem um departamento de veios e hélices, mas na verdade um veio de tradução para o português. No Brasil é eixos e hélices, é o sistema propulsivo. Toda a parte do sistema propulsivo é feito por um departamento específico, que é esse aí, que é a parte de propulsão. Eixos, hélices, lemes, é feito por esse departamento. Como eu falei, a produção é onde acontece a ação do reparo. Quem faz a coordenação disso tudo é o Ship Manager, no próprio navio, tá? A produção distribui o HH para cada navio e executa a divisão dos trabalhos em oficinas de acordo com o planejamento diário do Ship Manager. Então diariamente, a produção, o chefe da produção, ele distribui quantos caldeireiros vão para bordo, quanto pessoal de andaime vai para bordo, quantos mecânicos vão para bordo, para cumprir aquele planejamento feito pelo Ship Manager, que ele, ao longo do dia, ao final do dia, ele faz todo um balanço que realmente aquilo que foi
que foi enviado para bordo foi realmente cumprido dentro do planejamento. Se não foi, aí começa todo aquele trabalho que a gente já falou de cobrir o passado. Cada setor produtivo irá gerar um HH, o centro de custo, que deverá ser acompanhado pelo Ship Manager, bem como todos os custos envolvidos em cada setor de reparo. Então, cada setor produtivo desse aí, ele vai gerar um HH que vai ser lançado no custo interno de cada navio, de cada reparo, de cada item de obra. Então, continuando aí sobre a produção. A produção tem o dever de informar a taxa de ocupação de cada setor produtivo. Se um determinado setor ultrapassar os 100% de ocupação, um alerta é emitido para os Ship Managers. Então, um dos efeitos práticos desse alerta é os Ship Managers ficam sabendo que os trabalhos adicionais para aqueles setores que estão em sobrecarga deverão ser evitados. Caso não é possível que sejam evitados, então possivelmente o segundo ou terceiro turno de trabalho será utilizado, ou vamos lançar mão dos subcontractors, que serão contratados ou para um serviço específico ou para fornecimento de HH, como se fosse um empregado normal do estaleiro. Que o segundo e terceiro turno custa mais do que se você orçar um trabalho que será feito no primeiro turno. Então a gente multiplica aí por 2, por 3, e avisa o armador que estamos fazendo isso porque nós estamos acima da capacidade de 100% de taxa de ocupação. Então, caso tenhamos trabalhado acima dos 100% de ocupação, o próprio coordenador de reparo, se momentaneamente 1 ou 2 dias a gente não tem como contratar subcontratos, ou não tem como lançar a mão do segundo ou terceiro turno, o coordenador de reparo avisa a produção para aquele setor que está em overload, que está em sobrecarga, avisa a produção qual é o navio prioritário, ou seja, qual é o navio que tem que ser dado atenção desses setores, e os outros ficarão em stand-by. Então, esse é um dos deveres do coordenador de reparo, avisar a produção qual é o navio prioritário, ou seja, aquele navio prioritário é que terá todos os recursos disponíveis no estaleiro para que o reparo aconteça nas datas de finalização previstas na especificação original, ou na especificação acordada, depois modificada ou adicionada. A produção é responsável pela parte técnica de cada setor. Qualquer dificuldade na realização dos trabalhos, o Ship Manager deverá ser informado para apontar uma solução de reparo viável em conjunto. Aí que vem a criatividade. E aí que vem as soluções, as inovações, que saiu daquela linha processual que eu falei para vocês que existe no reparo. Então, as dificuldades levam sempre à criatividade, à inovação. Essa inovação pode dar certo ou não pode dar certo. Então, nesse particular aqui, eu quero chamar a atenção da parte de engenharia. Então, todo o trabalho de engenharia, todo o conhecimento de engenharia está na produção. Claro, se o Ship Manager tiver também conhecimento particular daquele tipo de engenharia, ele poderá também atuar mais precisamente de como fazer junto aos setores produtivos da produção. A produção poderá dar 2 ou 3 opções e o Ship Manager é que vai ver o reparo do navio dele como um todo e vai ver qual é a opção mais adequada, que ele julga mais adequada para ser implementada daquelas opções que a produção deu. A produção ela não impõe, ela só vai impor se só houver uma opção realmente e não tiver mais nenhuma outra opção. A produção deverá fazer a coordenação de qualquer outro setor, caso seja necessário envolvimento como acesso ou ação de apoio de outros setores. O Ship Manager deverá observar como esta coordenação está sendo efetuada a bordo de sua embarcação. Ou seja, como eu já falei anteriormente, se você tem um trabalho de estrutura, para o pessoal da caldeiraria, que seria o setor dominante, no caso, o trabalho principal é a estrutura. Mas ele vai precisar de apoios como iluminação, ventilação,
vai precisar de limpeza, vai precisar de acesso, andaimes. Então, na verdade, o setor dominante é que vai coordenar esse apoio, e esse HH desse apoio ele é controlado pelo Ship Manager, claro, porque todo HH que entra no navio é controlado pelo Ship Manager. Se houver algum conflito, né, entre os setores, vários setores de apoio para o setor principal dominante, quem vai resolver o conflito é quem? É sempre o Ship Manager, não é a produção. A produção poderá auxiliar o comercial ou o Ship Manager na estimativa de custos ou na parte técnica para a realização de um determinado reparo, né? Ou seja, se for o comercial ou o Ship Manager que for dar a estimativa de reparo, né, por um adicional, por uma modificação da especificação original, a produção é sempre consultada. Então, a produção ela pode auxiliar o Ship Manager e o comercial na produção da precificação. Então, nós já vimos coordenação de reparo, nós já vimos produção e vamos falar sobre agora um outro setor produtivo que é a manutenção. A manutenção gera custos diretos e indiretos no reparo. Quais são os custos diretos, né? Se você utilizar qualquer meio de transporte, né, incluindo transporte sobre rodas, empilhadeiras, trucks, bobcats, carros, etc. Então, esse tipo de transporte sobre rodas, ele está ligado à manutenção. Então, se você precisar, por exemplo, de uma empilhadeira, né, alguma coisa parecida, a manutenção, o setor de transporte vai gerar um custo no HH para o Ship Manager. Meios de elevação. Os meios de elevação nós temos as gruas móveis, flutuantes, guindastes, pontes rolantes, etc. Ou seja, ou você utilizar esses equipamentos que fazem parte do setor de manutenção, mas é um setor produtivo. Por que é um setor produtivo? Porque gera custos diretos à embarcação desde que seja solicitado para fazer algum serviço referente àquela embarcação. Conservação é um outro setor da manutenção. Então, conservação inclui conservação de prédios, docas, cais, oficinas, maquinários, acessórios e etc. Né? A conservação, nesse caso, aí, é um custo indireto, que é uma percentagem do custo total do estaleiro que é dividido igualmente pelos navios. Isso quem faz essa regência, essa divisão de quanto que vai ser colocado em cada navio é o General Manager, né? Pois claro, porque se você está utilizando o cais para o seu navio, para o seu reparo, você está utilizando uma parte dessa conservação. Isso tem que ser também, isso é um custo, esse na verdade é um custo indireto, tá? Não é diretamente, porque você não tem conservação do próprio estaleiro envolvido no reparo diretamente. Então é um custo indireto. Tratamentos de efluentes sólidos e líquidos. Então são todo aquele tratamento dos sólidos e líquidos oriundos da reparação em conformidade com a legislação local. Quem faz essa conformidade com a legislação local é o RH, através da sua política ambiental, que é dentro do QSMS, né? E ela também é responsável por essa implementação, mas quando houver geração no reparo de efluentes sólidos e líquidos, você vai gerar um HH direto à reparação. Tá? Isso, toda vez que a gente gera um HH direto à reparação, isso é sempre transmitido no final para o cliente. Tá? E a ferramentaria? Ferramentaria é indispensável em cada reparo. Sem ferramenta não se faz reparo. Né? Então, quem cuida da ferramentaria, de todos os setores produtivos da produção, né, é a manutenção. Então, o cara vai lá no início do dia, pega a ferramenta A, B, C, D, pega lá uma plaquinha, no final do dia ele entrega aquelas ferramentas e a manutenção vê toda a parte. Né? Se há algum reparo para ser feito, se há algum ajuste, alguma coisa, quem faz isso é a manutenção e gera um custo direto no reparo, o uso da ferramentaria.
Agora, um outro setor produtivo, que é um outro departamento, né, que é aprovisionamento. Nós já vimos coordenação de reparo, já vimos produção, nós já vimos manutenção e agora vamos ver aprovisionamento, né? O APRO, como é chamado, né, abreviadamente, gera custos diretos no reparo. Os indiretos são contratados pela manutenção. Ou seja, qual é o setor da manutenção que contrata, que gera custo indireto? Como a gente já falou, é conservação, né? Um reparo de cais, por exemplo, uma obra civil, né? O APRO ele vai contratar o especialista externo para isso, né? E vai executar a obra civil e vai gerar um custo interno de conservação, que depois esse custo é digerido pelos todos os navios do reparo presentes naquele momento, que gerou o custo indireto, que estão em reparo naquele momento no estaleiro. Então, uma das funções do aprovisionamento é contratar as firmas especializadas subcontratos. Então, essa contratação pode ser para um trabalho específico ou pode ser cedência de HH. Olha, estou precisando de um maçariqueiro, estou precisando de 2 maçariqueiros, estou precisando de 3 maçariqueiros, 2 soldadores. Então, esses subcontratos, essas firmas especializadas que não pertencem ao estaleiro, podem ceder a mão de obra, né, de HH ou contrata a firma especializada para um trabalho específico, fechado, né? Vai gerar custo também no reparo. Isso. Então, um outro setor do APRO é compra de materiais e sobressalentes. Essa compra de materiais e sobressalentes pode ser para a produção, para o reparo, ou pode ser diretamente também do próprio armador. O armador precisa comprar algum material, algum sobressalente, pode pedir o estaleiro para fazer essa compra, né? Aqui no Brasil não é muito utilizado, mas lá fora é bem utilizado, que não tem todo esse trâmite de importação. E o estaleiro normalmente tem isenção de taxas, né? Se você for direto para o navio. Contratação de serviços específicos, né? Que é uma outra função do APRO, que não são especializados, sem similar na produção. Ou seja, serviços que não são especializados. Por exemplo, eu uma vez, num reparo do navio de passageiro, eu evitei que trocasse quilômetros de tubulação. Como? Tive a ideia de fazer o desentupimento das tubulações, que realmente isso não é um trabalho que o estaleiro fazia, né? O estaleiro não faz, não tem aquele tipo roto-router, né? Então, eu lembrei da propaganda, né, do roto-router. Falei, vem cá, por que a gente não desentope em vez de trocar? Ficaria mais fácil para o armador também, a gente utilizaria esse HH em outras coisas mais prioritárias. Então, é um serviço não especial, né, do estaleiro, você desentupir tubulação. Outro tipo, infestação de insetos, por exemplo, que não é um serviço que tem no estaleiro, então você, desratização e tudo mais, né? Você tem que contratar para ser feito no estaleiro, que pode gerar custos indiretos ou pode gerar custos diretos ou indiretos, aí dependendo do tipo de serviço que for contratado, né? Se é para o estaleiro, seria para conservação, ou se é para o reparo, aí se é para conservação, custo indireto, se é para o reparo, custo direto, né? E por último, nós temos o departamento de safety, né, segurança, né, que gera custos para a reparação em cada embarcação, né? Então nós temos os técnicos, né, os technicians, né, que são os técnicos de segurança, né, que autorizam e fiscalizam todos os trabalhos de reparo, trabalhos a frio, trabalhos a quente, a bordo no tocante à prevenção de riscos e acidentes, contaminação, poluição e incêndio. Ou seja, ele faz um trabalho de prevenção, né? Qualquer trabalho a quente ou a frio, ele tem a prévia autorização do técnico de segurança, e como já foi falado anteriormente, o técnico de segurança a qualquer hora, a qualquer momento, pode parar determinado trabalho que apresente riscos, né,
riscos de acidente, de contaminação, de poluição ou de incêndio, né? Então, a ordem de parar dele sobressai a ordem de continuar do Ship Manager por motivos de segurança, tá? E temos também o bombeiros, né, ligado no safety, né, que faz a prevenção, detecção e combate a incêndio, resgate e socorro de acidentados, isso é claro, né? E os bombeiros, eles geram custos diretos e indiretos também, né? Por exemplo, se você tiver um trabalho, um reparo estrutural, você vai ter que ter um bombeiro, né? Então, isso depende das regras de segurança de cada estaleiro, né? Tem estaleiro que coloca um determinado número de pessoas trabalhando em determinado lugar, tem que ter um bombeiro, né? Ou então, se houver um trabalho a fogo, tem um bombeiro. Então, um bombeiro para cada 2 ou 3 trabalhos a fogo, isso aí depende da gerenciamento interno de cada estaleiro no manual de qualidade da segurança, tá? Então, isso aí depende de quantos bombeiros eu vou ter a bordo, e o bombeiro gera custo também e gera custos diretos e indiretos para o reparo. Nós temos o trabalho também do químico industrial, justamente que faz, né, que emite os certificados para autorização de trabalhos a quente e a frio de acordo com a legislação local, né? Então, cada país tem a sua legislação. Você autorizar um trabalho a quente, um trabalho a frio, precisar de certificado de um químico especializado, se for um navio de que carrega granel líquido, né, perigoso ou inflamável, então precisa de um químico para autorizar, né, dar aquele certificado válido por 24 horas, e isso aí é caso a caso, de acordo com o manual de segurança de cada estaleiro, né. Então, no tocante a safety, na verdade, Ship Manager não tem influência, General Manager não tem influência, produção não tem influência e o armador não tem influência. Ou seja, precisa de um certificado, vai ser feito, vai ser pago para isso, precisa de ter 1, 2, 3, 4 bombeiros a bordo, é preciso de acordo com as regras de segurança do estaleiro, não tem como o armador chorar, porque ele não pode ser responsável, né, se houver um acidente. Quem tem essa responsabilidade de prevenção do acidente é o departamento de safety. E aí você começa a contrabalançar. Então, a gente começa a ver que o reparo ele tem a sua soberania de departamentos, que tem a parte que o departamento é soberano na sua função, e tem parte, né, dos departamentos, né, do estaleiro, que é uma coisa conjunta. Então, ele é um organismo vivo. Não há interferência da responsabilidade de um sobre o outro. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem os seus afazeres, cada um tem o seu job description e cada um tem o seu objetivo, o seu target, né? E todos em conjunto, né, para que o reparo saia dentro do planejado, né, com a data de início, com a data de final, em acordo com a especificação original ou modificada, e de acordo com o cliente também, sempre dentro, objetivando a conseguir chegar nas metas e de acordo com as metas que são definidas pelo General Manager, né? Este é o fim da terceira parte. Espero que vocês fiquem com a gente para a quarta e última parte no canal nosso do Cultura Naval no YouTube. Até lá!